Você já percebeu que cada vez mais pessoas estão acordando às 4 da manhã, em pleno silêncio da madrugada, apenas para rezar? Esse fenômeno vem chamando a atenção e gerando debates em diferentes áreas, desde a religião até a ciência. Afinal, o que leva alguém a abrir mão de horas preciosas de sono para se levantar antes mesmo do nascer do sol? Esse comportamento desperta curiosidade porque, no fundo, toca em uma questão universal: a busca por significado. Enquanto muitos veem apenas um ato de fé, filósofos e psicólogos apontam que existe algo muito mais profundo acontecendo. Não é apenas religiosidade, é também disciplina, autocontrole, uma tentativa de se conectar com algo que está além do barulho da rotina. Essa prática não é exclusiva do presente, mas o que impressiona é como ela está ressurgindo com força em um mundo moderno marcado pela pressa, pela ansiedade e pela falta de tempo para a espiritualidade. Quando a maioria dorme, esses grupos encontram um espaço de silêncio, e é nesse espaço que acontece a grande transformação. Eles conseguem ouvir a si mesmos. Essa é a questão que vai guiar o nosso vídeo de hoje. Oi gente, aqui é a Keline e você está no canal O Espelho e a Esfinge. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse mistério que está chamando a atenção de tanta gente. Por que milhares de pessoas, mesmo cansadas, mesmo sabendo que enfrentarão um longo dia de trabalho, estão escolhendo acordar de madrugada para rezar? Será apenas fé, uma tradição religiosa, ou existe também um aspecto psicológico, filosófico e até científico por trás desse hábito? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como diferentes culturas enxergam esse horário, o que filósofos e psicólogos dizem sobre a disciplina de levantar tão cedo e quais transformações isso pode trazer para a vida de quem pratica. Então fica comigo até o final, porque o que parece apenas um sacrifício pode revelar um dos segredos mais profundos sobre a busca humana por sentido e equilíbrio. Ao longo da história da humanidade, a madrugada sempre carregou um simbolismo especial. Em diferentes culturas, filosofias e religiões, as primeiras horas do dia foram vistas como um momento de conexão com o sagrado. Os judeus antigos já praticavam as chamadas vigílias, períodos de oração em plena noite, acreditando que nesse horário Deus estava mais próximo. No hinduísmo, existe o conceito de Brahma Muhurta, que corresponde justamente ao período entre 3h30 e 4h30 da manhã, considerado o instante mais puro para a meditação, quando a energia vital do universo está em equilíbrio. No cristianismo primitivo, os monges e os padres do deserto tinham o hábito de se levantar antes do nascer do sol para rezar os salmos, acreditando que esse sacrifício os aproximava de uma vida de santidade. No budismo, monges também iniciam suas práticas antes da aurora, pois entendem que o silêncio desse momento favorece a concentração plena. É curioso perceber que, mesmo em tradições diferentes, a madrugada foi marcada como um tempo de encontro, encontro com Deus, com a essência do ser ou com o equilíbrio interior. Para além da religiosidade, existe também uma filosofia implícita nesse hábito. Acordar quando todos dormem é, de certa forma, quebrar o ciclo do mundo e conquistar uma experiência única, como se a pessoa entrasse em contato com uma dimensão que a maioria ignora. Isso explica porque o ato de levantar às 4 da manhã para rezar não é algo novo, mas sim a repetição de uma sabedoria ancestral que atravessa séculos e continua viva até hoje. Quando olhamos para esse hábito pela ótica da filosofia, o simples gesto de acordar às 4 da manhã para rezar ganha um significado ainda mais profundo. Kierkegaard, por exemplo, defendia que o ser humano só encontra sentido quando faz escolhas conscientes diante da existência. Levantar nesse horário, quando o corpo pede descanso, é uma decisão radical de liberdade.
um ato de colocar a própria vontade acima da inércia. Heidegger, por sua vez, falava da importância da autenticidade, e nesse contexto, a madrugada se torna o cenário perfeito para o encontro do homem consigo mesmo, sem máscaras, sem ruídos, diante do silêncio absoluto. Já os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, valorizavam a disciplina sobre os impulsos, e não há maior exercício de domínio próprio do que abrir mão do conforto da cama para buscar clareza interior. Mesmo filósofos orientais como Lao Tse já ensinavam que o silêncio é o espaço onde a sabedoria se manifesta. A filosofia, em diferentes épocas, parece concordar em um ponto: quem desperta antes do sol busca mais do que um novo dia, busca um novo sentido para a vida. A madrugada, nesse olhar, não é apenas um momento do relógio, mas um portal filosófico que revela a capacidade humana de escolher, resistir e transcender a própria rotina. É nesse despertar que muitos encontram o que chamamos de autenticidade. Viver não apenas reagindo ao mundo, mas tomando decisões que dão propósito à própria existência. A psicologia e a ciência também ajudam a entender por que tantas pessoas estão se levantando às 4 da manhã para rezar. Do ponto de vista neurológico, esse horário corresponde a um momento em que o cérebro ainda está em transição entre as ondas do sono profundo e o estado de vigília. Nesse estágio, chamado de fase hipnopômpica, a mente se encontra mais receptiva, criativa e suscetível a experiências de transcendência. Não é à toa que muitos relatos espirituais descrevem sensações mais intensas nesse período. O cérebro está biologicamente predisposto à introspecção. Além disso, a psicologia mostra que acordar antes do nascer do sol cria uma experiência de disciplina e autoeficácia. Quando a pessoa vence a resistência natural do corpo, ela reforça para si mesma a ideia de que tem controle sobre sua vida, o que aumenta a autoconfiança e reduz a sensação de impotência diante dos desafios diários. Outro ponto importante é que o silêncio da madrugada funciona como um ambiente livre de estímulos externos, permitindo uma imersão mais profunda na oração ou meditação. Estudos científicos também indicam que práticas espirituais feitas regularmente podem reduzir a ansiedade, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde mental. Para muitos, acordar às 4 não é apenas um ato de fé, mas uma verdadeira terapia para a mente. Ao combinar espiritualidade e ciência, fica claro que esse hábito não é apenas uma prática religiosa isolada, mas um poderoso recurso psicológico de equilíbrio emocional e fortalecimento interior. O impacto espiritual e social desse hábito é talvez o aspecto mais visível e poderoso. Quando alguém decide acordar às 4 da manhã para rezar, não está apenas criando uma disciplina individual, mas também se conectando com uma rede invisível de pessoas que fazem o mesmo. Milhares de fiéis ao redor do mundo relatam que nesse horário sentem uma proximidade maior com Deus, como se suas orações encontrassem menos barreiras espirituais. Muitos testemunhos falam de paz interior, de respostas que surgem de forma clara durante a prece e até mesmo de experiências transformadoras que marcam a vida para sempre. Esse efeito não é apenas pessoal, mas também coletivo. Movimentos de oração ao amanhecer se fortalecem em comunidades físicas e digitais, criando um senso de pertencimento e união que vai além da religião. A filosofia de Viktor Frankl, por exemplo, mostra que o ser humano suporta qualquer dificuldade quando encontra um propósito. Nesse contexto, o ato de levantar na madrugada se torna um ritual de sentido. É o momento em que a pessoa reafirma sua fé, sua identidade e sua busca por propósito diante da vida. Socialmente, esse hábito também quebra o ritmo do mundo moderno, que nos acostumou a correr durante o dia e nos perder no excesso de estímulos. Ao rezar enquanto a cidade dorme, o indivíduo cria um espaço contra a correnteza da pressa, encontrando força para viver de forma mais centrada. Não é apenas espiritualidade, é também resistência cultural,
é afirmar que a vida não se resume à correria, mas ao encontro profundo com o que realmente importa. Quando olhamos para os hábitos modernos, percebemos que acordar cedo não é algo exclusivo da fé. Muitos líderes de grandes empresas, atletas de alta performance e personalidades de sucesso divulgam suas rotinas matinais como segredo de produtividade. Há livros inteiros dedicados ao chamado Clube das 5 da manhã, que defendem que acordar antes do nascer do sol permite planejar melhor o dia, meditar, ler e se exercitar enquanto o mundo ainda dorme. No entanto, existe uma diferença sutil e importante entre acordar cedo por produtividade e acordar cedo por espiritualidade. No primeiro caso, o objetivo é a eficiência, a conquista de metas externas, o acúmulo de resultados visíveis. Já no segundo, trata-se de uma busca interior, de um fortalecimento que não pode ser medido em números, mas sim em paz, equilíbrio e sentido. Curiosamente, esses dois universos se encontram em um ponto comum. Tanto quem busca alta performance quanto quem busca espiritualidade entende que o silêncio da madrugada é precioso e transformador. Na prática, isso mostra que acordar às 4 da manhã não é apenas um costume religioso, mas também um movimento humano de retorno ao essencial. Enquanto uns chamam de produtividade e outros chamam de oração, todos estão explorando o mesmo território, o poder do silêncio e da disciplina no início do dia. Esse paralelo entre fé e modernidade ajuda a compreender por que esse hábito vem crescendo. Ele responde a uma necessidade profunda do ser humano, seja de conquistar o mundo lá fora ou de conquistar a própria alma por dentro. Chegamos ao fim dessa reflexão, mas a pergunta inicial continua ecoando. Por que tantas pessoas estão acordando às 4 da manhã para rezar? Depois de explorarmos a história, a filosofia, a psicologia e até a comparação com hábitos modernos, a resposta parece clara. Não se trata apenas de religiosidade, mas de um movimento humano profundo em busca de silêncio, disciplina e sentido. A madrugada é o momento em que o mundo se cala, e nesse espaço silencioso o indivíduo encontra a si mesmo, encontra sua fé e muitas vezes encontra o que havia perdido na correria do dia a dia: clareza, propósito e força interior. Para alguns, esse despertar é espiritual, para outros é filosófico e para muitos é simplesmente humano. O que fica evidente é que acordar nesse horário é mais do que abrir os olhos, é abrir a consciência. A verdadeira questão que resta para você é: será que você também precisa de um momento como esse em sua vida? Talvez não seja às 4 da manhã, talvez seja em outro horário, mas o convite que esse hábito nos deixa é o de resgatar um tempo de encontro, de pausa e de transcendência. E quem sabe, ao experimentar, você descubra que o silêncio da madrugada guarda não apenas mistério, mas também respostas que sua alma procura há muito tempo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também buscam sentido e reflexão para a vida. Comenta aqui embaixo se você já acordou de madrugada para rezar ou se conhece alguém que tem esse hábito. Sua experiência pode enriquecer ainda mais a nossa conversa. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque aqui nós vamos continuar explorando os mistérios do ser humano, unindo curiosidades, filosofia e psicologia em cada tema. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem, porque às vezes um simples conteúdo pode despertar algo profundo na vida de alguém. Muito obrigada por me acompanhar até o final, e eu te espero no próximo vídeo.